Bom dia, galerinha do bem! 16 de março, todo mundo preparado? Vamos acordar, vamos animar. Eu sei que não está sendo fácil para ninguém, para mim também não está sendo fácil. A minha vontade era de estar junto de vocês, tirar as dúvidas, explicar, ensinar, coisa que eu gosto de fazer. Porém, o que a gente tem por enquanto, né? Então, vamos fazer o nosso melhor. Eu daqui e vocês daí, certo? Hoje o nosso assunto é de língua portuguesa. Nós temos alguns assuntos de língua portuguesa, na verdade. O primeiro deles, nós vamos estar trabalhando no livro de português, nas páginas 146 e 147, tá? Aí vocês estão vendo a imagem da página 146. Nós vamos falar um pouquinho sobre as anedotas. O que é isso? Que tipo de texto é esse? As anedotas, elas são narrativas, né? Que tem um fundo humorístico, que tem um fundo de graça, de humor, que tem o objetivo de provocar riso nas pessoas. Como, por exemplo, as piadas, tá? Então, anedotas são muito parecidas com piadas, muito mesmo, tá? Ali nós temos então no livro de vocês uma anedota bem curtinha, a gente pode ver que ela tem diálogo, né? Tem duas pessoas que falam. E essas duas pessoas que falam são personagens de uma história que eu acredito que vocês já ouviram falar, já assistiram filme, às vezes até desenho. Que é o Aladim, a história do Aladim e da lâmpada, né? Do gênio da lâmpada. Em resumo, o Aladim era um rapaz, né, que no deserto encontrou uma lâmpada antiga e começou a limpar, né, esfregar essa lâmpada, e essa lâmpada, de repente, saiu um gênio. E lá de dentro dessa lâmpada, esse gênio saiu e deu direito a ele de fazer pedidos. Vocês gostam de ouvir piadas ou até contar piadas? Eu gosto mais de ouvir, porque eu não levo muito jeito para contar, não, sabe? Algumas pessoas têm o dom, né, de contar piada. Qualquer coisinha que falam já vira piada. A gente já ri. Eu não tenho esse dom, não. Eu gosto mais de ouvir. E o que vocês fariam se fossem o Aladim e encontrassem uma lâmpada maravilhosa? O que vocês pediriam? Nessa época de pandemia, hein? Eu acho que um pedido que todo mundo ia fazer ia ser igual. Eu, pelo menos, meu primeiro pedido ia ser acabar com isso tudo, né? Com esse vírus, pra gente voltar, pelo menos, a nossa vida normal, né? Poder sair, trabalhar, mas também levar em frente os ensinamentos que a gente está tendo, né? Tem muita coisa que a gente também está aprendendo com isso tudo. Mas voltando às nossas anedotas. Então aqui vocês vão estar fazendo a leitura dessa anedota, eu não vou ler ela, tá? Eu quero que vocês leiam e entendam, ela tem um fundo de humor, né, para provocar o riso. E aí eu vou estar explicando para vocês as atividades que vão ser feitas, tá? Quem tem o livro responde no livro, quem ainda não pegou os livros, copia no caderno e responde, ok? Vamos lá então. Aqui nós temos a página 147 do livro, onde tem as atividades, né, para compreender um pouquinho e tirar algumas informações desse texto para ver se a gente compreendeu, né? Então, atividade 1. A anedota lida foi inspirada em um conhecido conto tradicional, como eu comentei com vocês. Qual conto tradicional essa anedota faz referência? Que objeto tem poder mágico tanto na anedota quanto no conto? Qual semelhança podemos perceber entre o gênio da anedota e o gênio do conto tradicional? Tá? Então, que tipo de semelhança que tem esses dois personagens dos dois textos, tá? Se for preciso, dá uma pesquisadinha, né? Tem vários livros, tem vários vídeos no YouTube sobre a história de Aladim também. Número 2. Observe as ilustrações a seguir e pinte aquela que representa o objeto encontrado pelo menino. Quem tem o livro vai pintar. Quem não tem o livro e não tem, às vezes, um dom muito bom para desenho, aí só escreve o nome,
tá? Se é a primeira, a segunda ou a terceira. Nós temos aí 3 modelos de lâmpada, né? Qual que é a da história? É a primeira, a segunda ou a terceira. E vocês vão colocar a primeira lâmpada, a segunda lâmpada ou a terceira lâmpada como respostas, tá? 3. Como todo texto narrativo, a anedota lida apresenta enredo, personagens e espaço. Quem são os personagens dessa história? Da história aqui, a anedota que vocês leram, tá? Não é da história do Aladim. B. Em que lugar a história acontece? C. Quais são os fatos narrados, né? O que conta essa anedota? Em resumo, com as palavras de vocês. 4. Ao fazer o pedido ao gênio, o que o menino esperava que acontecesse? Porque, como vocês leram lá, aconteceu diferente do que ele imaginava. Quando ele fez esse pedido, o que ele pensou, né, que o gênio traria ou faria ou diria para ele, tá? Então, bem tranquilo as questões e a leitura de vocês. Agora eu vou passar para outras atividades. Essas próximas não são do livro, tá? Essas todos precisam fazer no caderno. Bom, então aqui teria a orientação para as páginas do livro, que eu já expliquei para vocês. Essa seria a folhinha que a gente iria impressa, mas devido ao fato da gente não poder ir para a escola estar fechada, a gente não teve como imprimir, então vocês vão fazer mesmo assim a atividade. Leia a piada. Então aqui nós temos uma piada, que é um texto parecido com a anedota. Leia ela a seguir, utilizando corretamente os sinais de pontuação, tá? Então, vocês vão copiar, né, essa piada e no lugar dos quadradinhos, você vai colocar o sinal de pontuação correto para deixar essa piada certinha com a pontuação certa, tá? Aqui nós temos uma atividade sobre sílaba tônica, tá? O que é a sílaba tônica de uma palavra? É a sílaba mais forte. Então aqui, ó, observando o modo como as sílabas são pronunciadas, percebemos que algumas são pronunciadas com mais força, outras com menos. Isso aqui é só revisão, porque vocês já viram isso. Para classificar a sílaba tônica, contamos a sílaba de trás para frente. De acordo com a posição da sílaba mais forte, classificamos como. Então, a gente sempre conta de trás para frente. Por exemplo, aqui, ó, café. Então, o fé é a primeira sílaba de trás para frente. Quando essa primeira sílaba de trás para frente é mais forte, nós falamos que essa palavra é oxítona, que é a última sílaba da palavra que é a mais forte. Quando nós temos, por exemplo, aqui, ó, táxi, táxi. Então, se nós contarmos de trás para frente, 1, 2, a segunda sílaba ou a penúltima sílaba. Quando a penúltima sílaba for a mais forte, nós temos as palavras paroxítonas. E quando a terceira sílaba de trás para frente ou a antepenúltima sílaba for a mais forte, como em número, lâmpada, árvore, nós chamamos de proparoxítonas, tá? Nesse último caso, todas elas são acentuadas. Nesses dois de cima, nem sempre tem o acento, tá? Como está falando aqui, atenção, nem sempre a sílaba tônica é acentuada, por isso tem que ficar atentos, tá? Então, recordando isso, vocês podem ler novamente, depois, enfim, eu vou estar enviando o documento para vocês. Aí vocês vão responder essas 3 atividades sobre a sílaba tônica, que é a mais forte. Vamos circular as sílabas tônicas de algumas palavras da crônica de Ricardo Azevedo, Papagaio Congelado. Essa crônica é um outro texto que a gente vai estar trabalhando em outro momento. Então, aqui nós temos as palavras e essas palavras vocês vão estar circulando a sílaba em cada uma que é mais forte. Por exemplo, sujeito, ó, sujeito. Qual foi a sílaba que eu falei mais forte? Então, você vai e circula. Segunda, escreva no quadradinho a sílaba tônica de cada palavra, da mesma forma, ó. Primeira palavra, dava, dava. O que eu falo mais forte? Então, coloca a sílaba aqui dentro do quadradinho.
Classifique as palavras quanto à acentuação tônica, oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, conforme a sílaba for a mais forte, se for a última sílaba mais forte, é oxítona. Penúltima, paroxítona. Antepenúltima, proparoxítona. Tá? Retorna no quadradinho aqui, lê novamente para entender e façam as atividades. Um grande abraço, se cuidem, evitem sair de casa, a gente sabe que é difícil. É difícil para a gente adulto, para as crianças também. Eu também tenho filhos pequenos, para eles também não é fácil, mas a gente precisa, nós que podemos ficar em casa ou sair o mínimo possível, nós temos que fazer isso pensando em nós e no próximo, né? Nas pessoas que moram com a gente, nas pessoas que são grupos de risco, nos avós, enfim, e nós mesmos, né? Um grande abraço para vocês e até a nossa aula de amanhã.